Fique agora com mais um episódio do podcast Trocando Ideias com o Gálvaro Júnior. Nós vamos chamar aqui agora o Cleiton para estar com a gente. O nosso Trocando Ideias de hoje é com o Cleiton, direto da Flórida, Cleiton Malta, né, que é especialista aí em redes sociais, em marketing digital. Cleiton, primeiramente, muito obrigado, né, pela sua presença aqui no Trocando Ideias. Imagina, pastor, eu que agradeço o convite, agradeço aí a disponibilidade de agenda para a gente trocar essa ideia aí, bater um papo sobre redes sociais, sobre esse mundo pós ou durante a pandemia, né, principalmente nas igrejas, principalmente aí como essas ferramentas podem nos ajudar hoje a avançar e a potencializar, né, o evangelho, né, para tantas pessoas, né. Eu agradeço de verdade aí o convite. Bom, primeiro eu quero lembrar, né, do nosso amigo em comum, Flavinho, que está aí com você na Flórida, né? Com certeza. Um grande abraço ao Flavinho, que disse, você tem que conversar com o Cleiton, você tem que conhecer o Cleiton, é um cara que está ajudando a gente muito aqui na igreja aqui na Flórida, né? E ele tem sido estrategista para grandes empresas, você tem que falar com ele. Então, muito obrigado, Flavinho, por me apresentar o Cleiton, espero que seja o início de uma amizade aí, que a gente possa caminhar juntos. Cleiton, conta pra gente quem é o Cleiton, né? O que está fazendo no sul da Flórida, sua estrada e sua jornada com Jesus aí. Claro, com certeza. Também coloco aqui meu agradecimento, minha gratidão ao Flavinho, meu amigo aqui, de um ano aí de jornada aqui no sul da Flórida. Então tenho bastante gratidão pela vida dele e ele fez aí essa ponte aí para a gente se encontrar. Bom, eu estou aqui no sul da Flórida há 2 anos. Toda a minha caminhada, né, gospel, toda a minha caminhada com Cristo, com Jesus, aconteceu no Brasil, né. Eu sou filho de pais católicos, né, minha mãe e meu pai são católicos, então já imagina aí qual é o processo de revolução ou o processo de, né, despertar aí dentro de uma família que segue um outro tipo de princípio, um outro tipo de tradição, né. Mas eu iniciei de fato mesmo, eu me lembro bem que meu encontro com Jesus foi muito diferente do que a gente vê aí um pouco nos púlpitos, muito diferente do que a gente, né, vê aí nos testemunhos, né? Foi em casa mesmo, ainda dentro de uma doutrina católica, mas com uma tia muito querida. Ela me apresentou Jesus da maneira mais simples possível, né? Eu tinha 6, 7 anos e foi ali que ela me explicou um pouco, né, sobre história da salvação, sobre como a gente pode ser luz nesse mundo. E aí iniciei toda a minha jornada dentro da Igreja Católica, durante toda a minha adolescência, e participei de um movimento, né, dentro da Igreja Católica, que é o movimento carismático, né? Então, Renovação Carismática Católica é um movimento aí voltado, né, para a manifestação dos dons do Espírito Santo, e foi ali onde eu, de fato, confirmei e registrei de alguma forma, o meu encontro com Deus. Mas ali, da mesma forma, naquele mesmo ambiente, foi onde começaram a surgir diversas dúvidas, né? Depois de alguns anos, começaram a surgir alguns questionamentos a respeito do que a gente era direcionado. E aí, eu encontrei a minha atual esposa, minha namorada, e ela fez aí esse processo de transição, né? Muitas das dúvidas que eu tinha, muitos dos questionamentos, tudo aquilo que de fato eu colocava um pouco em xeque, né, principalmente por ser uma pessoa muito racional e tentar buscar respostas para muitas perguntas, eu comecei a encontrar essas respostas de fato na Bíblia, na palavra de Deus, mas com essa diretriz, né, que a Dai colocou na minha vida, e aí eu comecei a fazer parte de um movimento, né, em Franca, né, que é a minha cidade natal, no estado de São Paulo, de uma igreja, o Brasil para Cristo, né? Então, uma igreja bem pentecostal, né? Um braço aí da Assembleia, e ali eu fiz todo o meu processo de conversão e consegui obter respostas para muitas dúvidas que eu tinha, e de fato encontrei a verdade, aquilo que acalentava mais o meu coração, né? E aí toda a minha vida, toda a minha trajetória foi muito fundamentada no mundo corporativo, né? Então, eu acabei fazendo aí administração, fiz ciência da computação, fiz mestrado, fiz especializações e segui toda a minha carreira num ambiente corporativo ao longo dos últimos 17 anos.
Então, graças a Deus, tive a oportunidade de trabalhar em muitas empresas, grandes multinacionais, sempre dentro de áreas onde o grande objetivo era transformar insights, né, pensamentos, estratégias em algum padrão de ação, né? Então, dentro do mundo corporativo, a gente chama essas áreas de inteligência de mercado, comportamento do consumidor, inteligência de negócios, e aí fui desenvolvendo uma série de estratégias, desenvolvimento de produtos, estudos, análises, sempre levando em consideração um pouco o comportamento das pessoas, o desenvolvimento de produtos, a distribuição de novas soluções, né? Então, passei aí pela Shell, pelo Grupo Pão de Açúcar, por bancos, varejo, enfim, sempre tive aí um contato muito grande com o mundo corporativo, né, durante esse tempo. E aí Deus sempre colocou no meu coração e no coração da minha esposa um desejo, né, da gente, de repente, procurar uma oportunidade fora do Brasil, né? Sempre existe esse desejo, algo que pulsa no coração de tentar, né, alguma coisa fora do país, de repente ver como é que é uma experiência fora do país. E aí surgiu uma oportunidade, né, de eu vir aqui para os Estados Unidos, especialmente para o sul da Flórida. A ideia, né, inicial era iniciar um doutorado aqui, sempre nessa área de marketing, sempre na área de comportamento e consumo, né? E aí veio a pandemia, veio todo esse processo, né? E Deus nos deu a graça de, durante esse processo de transição, a minha esposa conseguiu uma transferência pela empresa dela também, e cá estamos aí nos últimos 2 anos aqui na Flórida, e nesse período eu entendo esse período como um período que Deus me colocou como um período de reflexão, né? Porque com toda a pandemia, com tudo isso que tem acontecido no mundo hoje, por todos os processos que temos passado, acho que Deus colocou um momento de pausa, né? Em toda a minha vida, que foi colocada aí de forma muito bem posicionada, né, pelo mercado, seja no mundo corporativo ou acadêmico, hoje eu tenho, nesses últimos 2 anos, a oportunidade de passar por um processo de reflexão muito intenso, né? E eu tenho aproveitado esse processo de reflexão. Foi quando, então, meu caminho aí se cruzou com o do Flavinho, na igreja que a gente congrega aqui, né? E aí, foi aí que eu tive o insight de repente, por que não, né? Ainda vendo muitas iniciativas no Brasil e mesmo aqui nos Estados Unidos, mas uma oportunidade de contribuir, né, com tudo isso que foi construído ao longo desses anos, né, na minha trajetória profissional, mas tentar trazer essas ferramentas para dentro da igreja, né? E não foi algo altamente planejado, e eu gosto de dizer, né, que o nosso Deus é o Senhor dos tempos e movimentos, né? O tempo e o movimento dele é perfeito. E aí, dentro desse processo, eu acabei entrando na igreja, né, e tenho tentado aí ajudar em toda a parte de estratégia, em definição de visão e missão da igreja, mas também em utilizar os recursos, né, em utilizar as ferramentas e os instrumentos que, né, Deus nos deu e capacitou para fazer uma melhor propagação do reino, né? Eu acho que é uma oportunidade incrível da gente conseguir, de certa forma, trazer aquilo que funciona bem, né, no mundo profissional para dentro, né, de um ambiente cristão, para dentro desse ambiente do evangelho. E esse é um pouco do momento que eu tenho vivido hoje aqui na Igreja Diante do Trono e aqui na Flórida. Bom, vamos lá. Você começa, você é natural de Franca, né? É isso? Isso, eu sou natural de Franca. Uberlândia aqui mesmo, a gente tem... Pertinho de Uberlândia, Uberaba, pertinho aí. Bom, quando a gente está falando dessa inteligência de negócio, essa perspectiva, né, de tornar um valor em processo, de olhar e entender, né, esse lugar de negócio, olhando para o mundo corporativo, é isso, como a gente vai alcançar o mercado, como a gente vai colocar o nosso produto, como a gente pode servir a sociedade de alguma maneira com aquilo que é a nossa expertise. Sim. No reino de Deus agora, né, é mais ou menos o que Jesus ia, ele observava, ele via e entendia a necessidade das pessoas e se apresentava como solução. Nós estamos vivendo nesse momento em que o mundo foi forçado, até aqueles que imaginavam, eu nunca vou mexer com isso, fomos empurrados de uma maneira mais clara para a internet, né?
algumas pequenas igrejas, movimentos, nem tinha alguns pastores, pregadores, falando, não, isso é para o meu filho. Às vezes tinha lá no máximo um Facebook, alguma coisa assim. O que você observa nessa transição? Você falou, parei para refletir, o que nós estamos vivendo de fato, dentro desse momento de pandemia, que parece que tem hora que já passou, aí de repente começa uma fogueirinha em algum lugar, fala, tem que correr ali apagar aquilo, vamos fazer um movimento de novo. Eu vejo a pandemia, né, apesar, né, do momento que a gente ainda está passando, né, como uma janela de oportunidade, né, que aconteceu para o meio digital, né? É como se tudo que aconteceu nesse momento de lockdown e pandemia, a gente tivesse sido arremessado como uma mola propulsora, né, por todo esse processo de transformação digital que está acontecendo, seja hoje dentro das organizações, do mundo corporativo, seja também dentro das igrejas, né? Aquilo que você bem colocou, né? Aquilo que, de certa forma, eram objetivos muito secundários dentro das igrejas e dentro das organizações, acabou se tornando protagonista, né, com o momento da pandemia. Mas antes mesmo do processo da pandemia e tudo que vem acontecendo nos últimos 10 anos em relação a essa transformação, ou eu diria, revolução digital pela qual a gente está passando, tem uma referência que é interessante para a gente comparar tudo que está acontecendo em relação ao processo de digitalização hoje, de transformação digital. Se a gente pegar as últimas revoluções e os últimos instrumentos que foram lançados ao longo de tantos anos no mundo, é como se a gente estivesse passando pelo processo de criação da escrita. É como se pela primeira vez, né, se a gente tivesse que fazer um marco hoje do que estamos vivendo, sobretudo potencializado pela pandemia, é como se a gente tivesse, de fato, passando pelo momento do constatar que a gente pode escrever. É mais ou menos isso, né? Diferente aí de outras revoluções, onde a gente teve, né, revolução industrial, toda a parte da energia mecânica, a energia elétrica, neste momento nós estamos passando por um processo mesmo, por uma janela que é muito comparativa ao processo de escrita. E eu julgo dizer, né, estudos dizem, né, alguns estudiosos dizem que os últimos 10 a 15 anos têm sido tão revolucionários e tão transformadores em relação ao processo de transformação digital, que é comparado aos últimos 150 anos. Então, julgo dizer que talvez a gente esteja vivendo nos últimos 10, 15 anos, em face de tantas mídias e de tantos instrumentos, estamos vivendo aí um processo que demoraria talvez 100, 150 anos para acontecer, né? E, de fato, as empresas e as igrejas que utilizavam aí de maneira ainda muito secundária, de maneira bem coadjuvante, todas essas questões de redes digitais e um pouco das ferramentas de marketing digital existentes hoje no mercado, tiveram com a pandemia que se reinventar, um processo de reinvenção quase que a forceps, né, porque as pessoas ficaram fechadas dentro das suas casas, né, e a gente sabe, né, nós sabemos que no mundo de hoje é inevitável que a igreja ela vai muito além das quatro paredes, daquele ambiente físico, né, sobre todo o aspecto congregacional que a igreja tem, mas com a pandemia se tornou ainda mais proeminente, né? Então, de fato, aqueles líderes ou pastores, né, que lidam com processos de comunicação e com processos de igreja há mais de 30 ou 40 anos, tiveram que se reinventar, né? E tirar um pouco, talvez, essa responsabilidade, olhar essa responsabilidade só talvez para os filhos ou para as gerações mais jovens, porque de fato hoje todos estão muito conectados, né? Seja, independente da geração que a gente esteja falando, a maior parte das gerações, pelo menos aqui no mundo ocidental, elas estão conectadas. E a igreja precisa se reinventar nesse sentido, né? E precisou se reinventar. Muitas empresas faliram, muitas igrejas fecharam em função de não conseguir, né? Tem um verbo interessante em inglês que é spread, né? Que é esse promulgar, né? E aí eu acho que hoje, ainda com esse processo de pandemia ou não, a gente está vivendo um momento que não tem mais volta, né? Enquanto a gente tinha ali no passado uma comunicação do evangelho muito potencializada dentro do ambiente físico, com o sermão, com o processo que acontece ali dentro do culto, na igreja, fisicamente falando, eu não vejo o processo de volta
acontecendo antes da pandemia. Eu vejo, de fato, uma evolução, né? Obviamente, é como se a gente estivesse falando hoje da substituição, né, dos livros pelo e-book, ou do processo, né, do jornal para o jornal digital. Eu vejo muito mais hoje uma convergência desses meios, né, uma integralização desses meios, do que uma substituição, né, total do que a gente já vive no ambiente físico. Então, acho que todo mundo teve que se reinventar. Quem não mexia com a internet teve que mexer, quem não era muito fã teve que aprender, e o mais interessante de todo esse processo é os aprendizados que a gente tem com tudo isso, né? Eu acho que tem muitos erros e acertos do ponto de vista de comunicação e de estratégia de comunicação nesse sentido, de redes sociais, mas a gente tem que encarar todo esse processo como um processo de potencialização do reino, né? De potencialização da mensagem, e não um processo como, de certa forma, um processo que vai diminuir a comunicação do evangelho. Então, a gente tem que encarar como mais um meio, mais uma forma, mais uma comunicação. Deixa de ser, no meu ponto de vista, uma comunicação só de uma única via agora, né? O pastor ali no púlpito, a congregação dentro da igreja e tudo mais. Hoje a gente sai um pouco desse modelo, continua com esse modelo, na verdade, e vai para um modelo muito mais híbrido, né? Que é um modelo de comunicação através das próprias redes sociais, das lives, de podcasts, como estamos fazendo aqui, do site, de uma mensagem, enfim, essa multivariedade de canais precisa ser absorvida. Porque a gente sabe, a mensagem do evangelho ela não mudou, né? Ela permanece viva, né? Há mais de 2000 anos. O que muda agora é a forma como a gente encara e distribui essa mensagem, né? Então, utilizar as ferramentas nesse sentido é inevitável, né? Se a gente não utilizar, a gente não vai conseguir estar à frente do tempo nesse sentido, né? Quando você falou sobre essa velocidade, né? Esse empurrar do vento de Deus, de alguma forma, para uma nova maneira de se comunicar. De tempos em tempos, você foi falando aí de algumas revoluções importantes, né? Revolução, o primeiro momento daquele momento mecânico, do vapor, que muda a forma de produção, depois a gente tem eletricidade, depois a gente vem rádio, televisão, uma série de coisas. Nessas mais recentes, que, por exemplo, às vezes algumas igrejas já imaginaram, bom, a gente precisa alcançar as pessoas, nós precisamos da rádio, precisamos da televisão, e aí, de novo, talvez a rádio até pareça mais com a internet do que a própria televisão, porque a rádio tentava-se uma conexão de lá para cá também, né? Ligue para a gente, contava conosco, falava com o ouvinte pedia música, né? Exato, mão dupla, né? A televisão já era mais assim, uma entrega de para lá. Mas em todas elas é necessário aprender a linguagem própria. E agora nós estamos aprendendo a usar a internet como forma de distribuir a mensagem que não muda. Exatamente. Né? Mas é um ambiente novo de entender como ele funciona. Não é apenas eu... Às vezes há uma discussão, às vezes as pessoas falam assim, só transmitir o culto. Transmitir culto é uma das coisas, mas, de novo, ele passa a ser apenas uma coisa presencial levada para alguém que está em casa. Exatamente. Qual a diferença de aprender essa linguagem? Qual a grande necessidade de aprendizado nesse momento? O que a gente precisa aprender para usar e navegar nessa nova forma de comunicar? O mais importante hoje, dentro do que a gente tem de meios de comunicação, e principalmente pensando nas ferramentas digitais de comunicação, é essa que você bem colocou. Nós não estamos falando, marketing digital não é simplesmente a transmissão de um culto ou o desenvolvimento de uma peça ou de uma chamada para um culto, né? É muito mais amplo e muito mais profundo do que isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, de redes sociais, nós estamos falando, o próprio conceito, né, de social media, de redes sociais, estabelece o diálogo, né? Nenhuma das redes sociais, né, se a gente pega o YouTube, o Instagram, o Facebook, qualquer uma das redes sociais que a gente elege, ela não é uma comunicação unilateral. Então, acho que o primeiro aprendizado que a gente tem que ter em face dessas novas ferramentas, instrumentos de marketing digital hoje disponíveis, é que nós estamos lidando com uma comunicação mais até do que bilateral, né? É a igreja se comunicando, a igreja local se comunicando com o seu público
fiel daquela igreja, com aquela membresia, mas também aberto para ouvir e capturar as reações ou os comentários que vêm a partir de alguma inserção ou de alguma coisa que foi postada ou colocada. Então, tem um entendimento que às vezes as pessoas têm de que, na verdade, o marketing digital e a disponibilidade dessas ferramentas é de fato só uma ferramenta de visibilidade. Nós não estamos falando de um outdoor, né? O rádio, como você também bem colocou, tem essa comunicação mais bilateral, uma comunicação de mão dupla, mas talvez o primeiro aprendizado que a gente tenha que ter nós não estamos falando de uma rede digital, de marketing digital, partindo do pressuposto de mais canais disponíveis. Eu não estou falando de mais uma revista, de mais um jornal, eu estou falando de um formato diferente de me apresentar. E todas as vezes que uma igreja, que uma organização se dispõe, né, a comunicar o evangelho, seja a transmissão de um culto, seja ou criar um engajamento nas redes sociais através de um versículo, seja ali colocar alguma reflexão através das redes, é super importante que ela esteja aberta ao processo contrário, ao processo de escuta, né? E eu acho que esse é um dos aprendizados mais importantes nesse momento que a gente tem hoje, né? Não encarar a rede social como uma estante, uma gôndola, né? Porque não é o princípio da rede. Acho que tem um segundo aprendizado que é diferente, talvez, do rádio, da televisão ou do outdoor, que é muito importante quando a gente fala de redes sociais, de ferramentas de marketing digital, que é segmentação, né? O que é a segmentação quando a gente está falando em redes sociais? Diferente, talvez, de um momento ali, no momento de um culto presencial, onde as pessoas são membros ou, eventualmente, visitantes daquela igreja e se identificam, né, com o sermão, com a mensagem, com a atmosfera, com o dia a dia daquela igreja, as redes sociais e as ferramentas, elas abriram aí um potencial de atingir diferentes públicos, diferentes tipos de pessoas e diferentes extremidades, né? Então, se hoje, no dia a dia da igreja, a gente ainda consegue dizer, né, que tem as denominações mais pentecostais, batistas, presbiterianas, e existe uma afinidade em relação a essas denominações, o segundo aprendizado que eu diria nesse sentido esteja preparado para, a partir do momento onde você abriu o espaço para a transmissão de um culto, conversar e fazer o diálogo com essas pessoas, de também estar preparado para conversar com diferentes públicos, inclusive públicos que não são da sua igreja, inclusive públicos que não estão ali fazendo parte daquela igreja local até, né? Então, é muito importante, é claro que o primeiro passo dentro de um processo digital, obviamente, é abrir os seus canais, abrir as redes sociais, abrir os sites, deixar tudo isso, né? Esse seria o básico, né? A fundamentação. Mas ter consciência de que o diálogo e a moderação desse diálogo precisa ser estabelecida. E segundo, que a gente vai atingir um público que não é único exclusivamente o público local ou que tem afinidade com aquela igreja, também é importante, né? Então, veja, né, o quanto a gente expande todo esse universo. A gente sai ali de um universo geográfico muito menor, muito mais local, um universo um pouco mais controlado, e vai para um universo que é multifacetado, né? Então, é importante que, sim, as igrejas deem o primeiro passo nas transmissões, que estabeleçam diálogos, né? Então, por exemplo, não basta fazer o post ou colocar alguma peça que tem ali caráter de discipular ou caráter informacional, se eu não respondo os comentários, se eu não estabeleço ali um grau de conversa, né, com aquele público que está conversando com a igreja. E outra coisa que é importante, as redes sociais são a manifestação da identidade da igreja, né? Então, muito mais do que a gente imaginar que fazer um post ou a transmissão de algo é simplesmente colocar aquela mensagem no ar, ela representa a identidade da igreja, né? Então, a gente tem essas sutis diferenças, mas que podem fazer, podem ter uma pequena ou maior resposta em relação às estratégias que a gente coloca dentro de um ambiente digital, né?
O próprio Facebook nasceu disso, né? O Facebook nasceu a partir da interação social. Então, é importante encarar um pouco essas nuances. Você acha que um dos erros que você falou aqui sobre não tratar a rede social apenas como um mural de avisos, né? Não é o classificados. É porque às vezes a pessoa diz, não, eu estou lá, alguém vai ver. E como começar, como estimular? Quais seriam os primeiros caminhos de estimular a comunidade à conversa a partir das redes sociais conosco? A gente precisa começar a partir da comunidade já física, para estabelecer depois um diálogo com quem está longe, ou eu posso fazer simultaneamente tudo isso? Qual é um caminho para quem está começando? Quais são os pontos de cuidado num dia? Nós estamos vivendo momentos de tanta polarização, né, que dependendo do que é colocado, Sim. Ao invés de trabalhar a favor, acaba criando mais dificuldade do que tudo. Eu acho que um dos principais pontos hoje que a gente tem é se a igreja, se a comunidade local não tem redes sociais ou não tem site, não tem esses instrumentos, o first step, né, o primeiro passo de fato é a criação desses canais, né? Não dá também para a gente tentar alavancar e trabalhar estratégias de comunicação, de propagação do evangelho, se essas igrejas não tiverem, né, se essas comunidades não criarem as suas páginas, não criarem aí os seus, não fazerem uso, né, desses recursos. O segundo passo, eu diria, é quase que um passo de recuo, que é o seguinte, é trabalhar o processo de planejamento, né? Eu sei que no dia a dia, né, nas igrejas, e a igreja é um organismo muito vivo, o processo de planejamento, em algumas circunstâncias, em alguns contextos, ele acaba não acontecendo, né? Porque a igreja ela tem essa atmosfera muito vibrante, né? Mas planejamento em que sentido? No seguinte sentido, o que é a nossa igreja? Primeiro ponto, né? O que é a nossa igreja, o que é essa igreja local, qual é o público dessa igreja local, quais são as principais identidades, né? Quais são as principais variáveis dessa igreja? Então nós somos uma igreja da denominação X, nós queremos aqui atingir os jovens ou as pessoas mais maduras a partir dos 40 anos, nós queremos fazer a diferença no bairro onde a gente está, ou na cidade onde a gente está. Por que é importante definir e fazer um processo de planejamento bem feito? Principalmente para a gente não comunicar aquilo que não faz sentido, que não tenha muito a ver com a identidade da igreja. Então, determinar qual é a visão da igreja, qual é a missão da igreja, o que queremos atingir, qual é o nome dessa igreja, qual é o logo dessa igreja, quais são as cores que manifestam, né, de certa forma, a identidade dessa igreja. Isso é importante porque o que acaba acontecendo é que é uma série de igrejas e de organizações também no mundo corporativo que acabam nesse frenesi de estar à frente nas redes sociais, de não perder um pouco essa janela de tempo, de oportunidade, acabam se comunicando de uma maneira que não representam, de fato, a identidade que ela é, né? Então, muito importante, antes de sair fazendo, se planejar, abrir os seus canais, abrir os seus logins, mas, de fato, ter um pensamento estratégico e que não leva muito tempo. Você pode reunir os principais líderes dos ministérios, os pastores da liderança, reunir pessoas ali, ouvir a sua comunidade local, ouvir os membros também, e tentar, de certa forma, construir a identidade daquela igreja, que parte desde visão, missão, os valores, aquilo que a gente quer comunicar. E, a partir disso, aí sim, nós vamos para uma etapa de execução, que aí sim nós vamos pegar tudo aquilo que a igreja é, enquanto identidade, né? Nós somos uma igreja jovem, nós somos focados em adoração, ou não, nós somos uma igreja há mais de 30 anos e nós estamos focados nas comunidades sociais, nas comunidades locais. Nós vamos sim fazer toda a propagação das boas novas, mas o nosso maior foco aqui é, de fato, por exemplo, o aspecto mais social. Definindo esse cerne, aí sim a gente vai para a parte da execução em redes sociais, que é definir a identidade visual, ou seja, quais são as cores, né? Se eu estou lá numa transmissão de culto, qual é o logo da minha igreja? Qual é a cor desse logo? Por quê? Porque hoje
diferente do rádio, da televisão, diferente talvez do jornal, as redes sociais, elas agem por uma variável tão importante que eu julgo dizer que é o time de um touch, né? É o tempo de um touch, é o tempo de um skip, né? Se eu não consigo, né, estabelecer, seja num post, seja num vídeo, numa transmissão, seja num post que tem o intuito de discipular, comunicar qual é a identidade, a visão da minha igreja, seja na tipologia, seja nas cores, seja na fonte, o tempo do skip é muito rápido, é menos de 1 segundo. Eu vou perder aquela audiência. E o que eu tenho sentido hoje é que talvez, na ânsia da gente não perder um pouco esse timing, né, de publicar e de se fazer presente nas redes, a gente tem mais investido o nosso tempo em produzir conteúdos o tempo inteiro e investido menos tempo, menor tempo naqueles conteúdos que de fato vão gerar maior engajamento, naqueles conteúdos que de fato vão comunicar aquilo que é a identidade da igreja. E aí por isso que às vezes a gente vê, né, abrir o canal, abrir lá a transmissão, tem a live e tudo mais, estou lá colocando meu conteúdo, mas eu não vejo os números crescerem, eu não vejo o número de curtidas aumentarem, eu não vejo o número de pessoas assistindo ao vivo aumentar. Porque talvez aquele público, né, que está se conectando ali não entendeu, não tem afinidade com aquele conteúdo, porque o conteúdo está mal posicionado, né? Não está com a cor adequada, não está transmitido da maneira adequada. Como um dos grandes pontos das redes sociais é que a gente atinge diferentes públicos, diferentes estratos, diferentes segmentos, é importante que a igreja tenha clareza em qual é o segmento que ela quer atuar. Né? É muita pretensão também a gente achar que nós vamos atuar, né, enquanto igreja, e isso é bom da diversidade da igreja, da diversidade do reino, é muita pretensão achar que a gente vai atuar desde das gerações, né, das gerações mais jovens até as gerações mais experientes. Então, primeiro ponto, defina, faça o planejamento, defina qual é a identidade da sua igreja, o que ela quer comunicar. Segundo ponto, a partir disso, desdobre e vá criando os conteúdos, né? Faça a transmissão do seu culto, comece a fazer posts que possam trazer, de certa forma, aí, reflexões, né? Faça análise dos posts, faça análise de tudo aquilo que está sendo colocado, no sentido não de maior número de visualizações ou maior número de cliques, mas se aquele conteúdo está gerando maior conversa, né? Hoje em dia, uma das métricas que a gente usa para medir o sucesso ou não de uma peça publicitária nas redes sociais não é mais a quantidade de curtidas, mas é o potencial de conversão, o engajamento que aquilo se estabelece. E o que é engajamento? É mais conversa, mais comentários, é mais compartilhamento, né? As pessoas compartilhando aquele conteúdo. E tem fases, né? Eu acho que cada igreja, cada organização, ela tem que entender qual a fase, qual o estágio que ela está. Porque no mundo digital a gente vive essa aceleração, né? E estar preparado também para obsolescência das coisas, né? A gente vê aí já novas redes sociais surgindo, novos movimentos surgindo em relação a estratégias de mídia, estratégias de redes digitais e de marketing digital, encarar também que o processo ele é um pouco mais rápido e ele pode se tornar obsoleto muito mais rápido do que a gente imagina. Quando a gente está falando de estabelecer esse diálogo e esse engajamento na conversa, tem muitas pessoas que fazem opção pelo confronto ou pela polêmica, né? Então, normalmente, se jogar na rede social que gera polêmica, o engajamento, às vezes, é melhor. E talvez por isso a gente está vendo tanta hostilidade, né? Tanto Sim. A tal da cultura do cancelamento, e muitas coisas estão acontecendo. Estabelecer esse canal de conversa? Você falou, primeiro tem que estar na rede, esse é o primeiro ponto. Segundo, me atentar para um planejamento que não seja diferente de quem eu sou, ou seja, eu preciso comunicar a minha identidade, né? A minha história ser compartilhada. Não adianta eu criar um personagem fake e depois, no estabelecer na conexão, a pessoa vai dizer, bom, fui enganado porque isso tem nada a ver Exato. com a comunidade, né? Exato. Tipo assim, isso é fake.
com quem que eu estou falando, ou seja, encontrar o nicho, encontrar com quem eu falo e para quem fui chamado a falar. Isso é uma estratégia de entender vocação, entender o para que existo como igreja, né? Ou seja, qual é o que Deus quer me usar, por que fui levantado como igreja, né? Exatamente. Então, você está aí diante do trono no sul da Flórida. Qual é o objetivo? Por que existo aqui? Como eu preciso? Quem eu vou alcançar? Eu estou aqui porque Deus me trouxe para alcançar um povo. Qual a minha razão de existir enquanto igreja? Qual a minha razão de existir? Aí você fala assim, de agora criar esse canal de escuta, né? Como é que eu vou ouvir o feedback? Isso a gente e agora você falou uma coisa que dá até frio na barriga, né? Ao mesmo tempo, eu tenho que ter um passo para trás para ter estratégia, mas ao mesmo tempo a rede social é rápida, pode tornar a estratégia obsoleta num prazo de tempo muito curto. Exatamente. E aí que entra, está sempre ligado ao que tem de tendência em relação às redes sociais. Até um ponto antes desse, né? É o que a gente costuma dizer desse estabelecer esse diálogo, é o que a gente chama de moderação, né? O processo de moderação, de conversa, de responder, né, aos diálogos, aos comentários, de reagir a tudo isso que acontece nas redes sociais é super importante. E uma forma de fazer isso é determinar o tom de voz que a igreja vai se posicionar, né? Tom de voz está muito relacionado a manifestação de como a igreja se posiciona nas redes sociais. De fato, a gente está vivendo momentos muito polêmicos, né? Uma polarização muito grande hoje, né? Seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista de opiniões pessoais. Eu acho que, creio eu, que o mundo nunca esteve tão polêmico, até porque as próprias redes sociais e as ferramentas possibilitaram, né? Deram voz. E, de fato, hoje a gente vive o tribunal das redes sociais, né? Com os haters, com a cultura de cancelamento, etc. O mais importante nisso tudo, dentro dessa questão de haters e tudo mais, é estabelecer o tom de voz. O tom de voz é como você vai falar nas redes sociais. O que é isso? Eu vou falar sempre em primeira pessoa, em terceira pessoa, como eu vou me posicionar, né? A minha linguagem vai ser mais formal ou vai ser mais informal? Se a gente visitar aí qualquer perfil que a gente tem aí das organizações, você vai ver que tem marcas, que tem organizações, que tem corporações que se comunicam de maneira mais informal. Por quê? Porque faz parte da identidade, faz parte da razão de existir daquela igreja. Ter essa convergência e essa, eu diria, equidade no tom de voz também é importante. Eu não posso ali, né, se a igreja é representada fisicamente, né, na figura dos seus pastores, com determinada doutrina teológica, e aqueles pastores se comunicam ali nos momentos de mensagem, de sermão, de uma determinada forma, não faz muito sentido que nas redes sociais a minha comunicação, a minha moderação e a forma como eu me posiciono seja desconectada dessa forma como presencialmente a igreja se posiciona. O que eu quero dizer, não dá para uma igreja que é mais formal, um pouco mais contemporânea, né, se comunicar de uma maneira como as novas gerações se comunicam hoje nas redes sociais. Assim como também não dá para uma igreja que tem um despertar muito mais para adoração, para jovens, que tem uma característica muito mais evangelística, se comunicar nas redes sociais de uma maneira super tradicional, né? Então, estabelecer o tom de voz, né? Estabelecer também, ter uma preocupação e cuidado com a forma como se coloca, isso também é importante, seja na ortografia, na gramática, tudo isso gera, de certa forma, está gerando um processo que eu chamo de percepção no outro, né? Comunicação e marketing nada mais é do que gerenciamento da percepção do outro. É simplesmente isso, né? Então, ter uniformidade nisso, nesse tom de voz, ajuda, de certa forma, a controlar um pouco mais todos esses momentos polêmicos pelos quais a gente tem passado, né? Eu não sou a favor de posts polêmicos, eu sou sempre, eu julgo dizer que todo o nosso objetivo é caminhar e fazer posts e spread the gospel,
à luz daquilo que acreditamos, né? E entrar em certas discussões, e entrar em certos pontos que eu não entraria no meu ambiente físico, no meu ambiente de quatro paredes, é a mesma regra, é a mesma alternativa que eu tenho nas redes sociais. Ainda que, né, determinada pessoa fique sem resposta, ainda que alguma manifestação ou algum comentário que ali tenha sido feito que não vá de encontro que a igreja se estabeleça, a reflexão que eu coloco é, pessoalmente, eu entraria nessa discussão? A minha igreja aqui, pessoalmente, com os meus membros, com o corpo de presbíteros, com todo o diaconato, se colocaria, se manifestaria aqui dentro da igreja dessa forma? Então, não tem como ter controle em relação ao cancelamento, a haters e nada disso, mas é manter, né, de certa forma, aceso o mesmo posicionamento que teríamos pessoalmente. E quanto à questão de ser obsoleto, né, de fato as redes sociais elas proporcionam isso, né? Eu acho que a gente tem que encarar isso de uma forma que é o seguinte: estando conectado, seja no Facebook, Instagram ou YouTube, nas diferentes formas, estando conectado nessas redes, apesar de passar por um período de obsolescência, né, tem um período de maturidade, e alguns momentos depois isso cai, a gente tem que encarar isso como um desafio, como uma oportunidade, não tem jeito. Eu não consigo aqui dizer, por exemplo, quais vão ser os próximos movimentos, por exemplo, para 2022, né? Eu acho que está, de certa forma, antenado, né, no que outros players, outras organizações estão fazendo, desde que esteja alinhado com a identidade, com a razão de existir da igreja, mas é estar o tempo todo se atualizando, não tem jeito. O que era uma boa estratégia de isca, ou de gerar engajamento, ou de gerar afinidade há 3 anos atrás, hoje pode não ser mais, né? Então, é sempre estar se atualizando, é sempre estar se conectado, é sempre estar buscando novas ferramentas. E o bom das redes sociais hoje, Facebook, Instagram, YouTube, todas as redes sociais vêm junto com elas todo um pacote que a gente chama que é o pacote de analytics, né? É o pacote de análise, né? Então, se aperfeiçoar cada vez mais nesse pacote de análise, vai permitir com que as estratégias, né, de post, as estratégias de divulgação e de propagação do evangelho sejam atualizadas. O que eu quero dizer com isso? A gente fez um post, ou a gente colocou um vídeo, ou colocou determinado conteúdo, utilize das próprias ferramentas que o Facebook e que as redes dão de analisar, né? Utilize das métricas, das variáveis, né? Então, se as igrejas ainda não fazem isso e utilizam único e exclusivamente o número de curtidas, o número de compartilhamentos e o número de comentários, existem hoje, dentro dessas mesmas plataformas, recursos e ferramentas que estão em back-office que te ajudam a analisar quais conteúdos tiveram mais relevância, né? Porque isso é muito particular. Enquanto no passado a gente poderia falar assim, vai lançar um produto? Tem dinheiro? Tem. Então esse produto precisa ser lançado na novela das 9, no intervalo ali Jornal para novela. Exatamente, do Jornal Nacional. Hoje isso não funciona mais, porque como as redes sociais têm esse poder, né, de alcançar diferentes públicos, segmentos, diferentes estratos, com diferentes pensamentos, com diferentes pontos de vista, é muito importante que cada igreja, acessando essas ferramentas de back-office e estudando essas ferramentas, o próprio Facebook, o próprio Google Analytics, quando você tem um website da igreja, te dá esse respaldo, estude, porque não tem uma receita que é única, exclusiva e que vá funcionar para todas as instituições. De repente, para aquela comunidade local que está mais no interior, ou para aquela comunidade que está mais nas capitais, ou para uma comunidade que está fora, por exemplo, a Igreja Diante do Trono é uma comunidade que está fora do Brasil e que nas suas redes sociais ela tem que trabalhar não só um conteúdo para a nossa membresia local, mas também para a membresia que está no Brasil. Então, as estratégias elas são muito diferentes de acordo com cada região, com cada regionalidade. Então, a dica que eu daria é estude, busque conteúdo. Eu acho que hoje
A internet também possibilitou também esse descortinar de conhecimento. Porque, de repente, a sua igreja está fazendo lá um post que está funcionando, ou a Igreja Diante do Trono faz um tipo de compartilhamento ou divulgação de conteúdo que funciona muito bem para ela, mas para a sua comunidade local não vai funcionar, né? Então, hoje existe, por exemplo, lá dentro do Facebook, existe o Facebook School, existem todas as formas de aprender sobre isso. Porque, querendo ou não, e eu acho que grande parte da nossa audiência sabe disso, aonde está a receita de tudo isso, né? O ganho monetário? É na questão de você comprar, né, os patrocínios, né, e os espaços nas redes sociais. Então, tanto o Facebook quanto o Google, a grande intenção, né, que essas duas empresas têm ao dar gratuitamente todas as ferramentas, né, e disponibilizar tudo isso, é que você faça compra de mídia e compra de espaços patrocinados para poder, para que eles possam ganhar algum tipo de remuneração em cima disso, né? Então, de fato, é uma moeda de troca. Enquanto nós temos essas ferramentas disponibilizando aí essas formas de analisar essas variáveis, esses indicadores, né? Eles, por outro lado, estão abertos aí a fazer com que as organizações comprem esses espaços. E aí isso é um tema importante, né? Poxa, mas então qual é o momento, né, que de repente uma igreja ou uma organização pode comprar, né, espaço em mídia, patrocinar, né, fazer um boost numa publicação, etc. e tal. Depende muito de cada organização e de cada igreja. Tem conteúdos, né, a gente chama de conteúdos orgânicos. Tem conteúdos orgânicos que têm o potencial, né, de viralização muito rápido e que não precisam ser impulsionados, né? Mas tem conteúdos que, dependendo da estratégia ou do público que você quer atingir, precisam ser impulsionados. Por exemplo, se a gente tem um conteúdo lá que está nas redes e, de repente, ele está com bom engajamento, o pessoal compartilhou, comentou, mas se aquele conteúdo tem o objetivo de atingir pessoas que ainda não estão dentro da igreja, ou não se converteram, ou não conhecem Jesus, talvez é uma oportunidade de fazer um impulsionamento, né? Então, as ferramentas digitais, elas promovem isso, elas dão esse espaço, né? É importante que a gente não minimize, né? Não encare as redes sociais e o marketing digital numa questão muito reducionista, ou seja, é só pôr o post e achar que o negócio vai acontecer. Tem muita análise envolvida. E eu incentivo as pessoas a olharem as suas métricas um pouco mais de perto, a desbravar um pouco essas variáveis. Uhum. Bom, você falou uma coisa importante que eu queria falar com você sobre isso. Primeiro, como eu me inspiro numa comunidade que se parece e tem os objetivos próximos daquilo que eu faço, e quando isso passa a ser apenas uma cópia de alguém daquilo que está sendo feito. Eu sei que isso se mistura, né? Já diz lá o marketing que se eu copio de 10 é pesquisa, se eu copio de 1 é plágio, né? É isso mesmo. Então, qual é o ponto que passa da linha, né? Em que eu me inspiro, então eu estou vendo um bom trabalho, eu olho lá para um trabalho da igreja igual a Before the Throne aí, ou a igreja Life Church, sei lá, qualquer ministério, Hillsong, que ficou a mais copiada do mundo aí mais recentemente. Quero ser a Hillsong da minha cidade, então basta eu fazer o post igual o Brian, basta eu deixar tudo escuro, estilizado. E às vezes chega lá e fala assim, isso que tem nada a ver com a igreja, né? De repente, eu lembro, acho que no Brasil eu morei nos Estados Unidos, quando eu voltei, a gente já era muito ligado a artes, tudo isso. A gente sempre teve lá com Tribal Generation, muito a pioneirismo em muitas coisas, né? E a nossa igreja já era cinza, antes de eu ir para os Estados Unidos, passei um ano aí no ano sabático. Na volta, falei, então nós vamos escurecer mais ainda, né? E pintamos tudo de preto, quando as igrejas ainda não eram pretas aqui no Brasil. Bem revolucionário. E hoje isso viralizou, né? E tem um conceito atrás disso, não é só pintar a igreja, isso é para tornar o ambiente mais lúdico, mais focado na plataforma, né? Isso tem a ver, eu quero até estudar mais sobre a liturgia na história, né? Da arquitetura, por causa das igrejas,
a centralidade do altar, outro momento a centralidade do púlpito. Aonde que é cópia e aonde que é bacana se inspirar? Eu acho o seguinte, né? Eu acho que, né, existe aquela máxima também, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Eu acho que a gente está embaixo e rodeado dentro de uma redoma ética e moral muito importante em relação às redes sociais. Eu acho que utilizar Hillsong, Life Church, qualquer uma igreja, se inspirar, eu acho que isso não é malefício para ninguém, enquanto utilizar como instrumento de fato de inspiração, né? E eu acho que o processo criativo ele se dá através daquilo que a gente chama de benchmarking, né? De olhar o que está funcionando, o que não está, cores, visual, etc, etc e tal. Então, olhar todos esses posts, todas essas artes e se inspirar, não tem nada de ruim nisso, né? O que talvez não é bacana, né? É, de fato, fazer uma cópia ipsis literis, né? Fazer uma cópia e só mudar ali o logo da igreja e mudar, por exemplo, o nome da igreja. Eu acho que, principalmente no ambiente cristão, né, todas as vezes que a gente se esbarra com práticas, né, desse tipo de cópia ou desse tipo de plágio, primeiro, moralmente não faz muito sentido, né, sobretudo debaixo, né, de uma história que a gente propaga, de uma boa nova que a gente propaga, que é o evangelho. Então isso não está alinhado aos princípios que a gente busca. Então é muita sensibilidade, eu diria, sensibilidade talvez de usar inspiracionalmente alguma arte, algum post, algum tipo de conteúdo, mas fazer a adaptação para aquilo que a igreja quer transmitir, pela razão de existir que aquela igreja tem, né? Claro, não há muito controle em relação a isso, mas é sempre fazer um exame de consciência, né? Eu acho que a paz que excede todo entendimento, né, é muito fundamental aqui. Se eu estou copiando e aquilo, de certa forma, não está me trazendo paz e está me gerando mais angústia, então já não é inspiração, né? Passa a ser plágio, né? Agora, não podemos confundir o plágio e a inspiração com melhores práticas, não é mesmo? Quando você comentou aí das igrejas, né, dessa coisa de jogar toda a plataforma para a cor preta, porque isso também ajuda, né, em todo o processo de transmissão, fotografias, né, conexão, você fecha um pouco as distrações, né, que existem nos arredores, né, em todo aquele ecossistema, né? Então eu acho que ter a sensibilidade, ter o bom senso de entender que, de repente, aquela influência ou aquela inspiração se aproxima muito mais de uma melhor prática, porque muitos estão fazendo, do que uma cópia. Cópia mesmo é quando a gente vê conteúdos, é quando a gente vê reproduções exatamente iguais, com levíssimas alterações, né? Então, por exemplo, se a gente vê lá um post com a mesma cartela de cores, com a mesma fotografia, com o posicionamento dos elementos gráficos naquele post exatamente da mesma forma, isso não me parece um bom senso, né? Então, eu acho que buscar esse equilíbrio, né, entre usar como inspiração, mas talvez esse julgamento moral, né, de que, de repente, não está sendo copiado, mas eu estou usando aquilo como uma inspiração, pode ser o melhor termômetro nesse sentido, né? Isso é importante. Quando você está falando sobre esse ambiente de negócios da rede social, né? Porque muitas vezes a gente ficou lá, muita gente que tinha os seus sites, que tinha seu público, foi sendo atraído para dentro das redes sociais. Né? Então, ele começou a criar comunidades dentro das redes sociais. Aí, de repente, a rede social mudou o algoritmo e diz, bom, agora, para me entregar para o seu público, você tem que me pagar. Uhum. Né? Então, eu era o produtor de conteúdo, agora eu tenho que pagar para divulgar aquilo. Né? Uhum. E eu vi isso acontecer com muitos produtores fora do mundo gospel, vamos colocar assim. Uhum. Você acha que é ilusão pensar que os meus posts, a minha ação vai ser sempre orgânica? Eu preciso entender isso, que é um lugar de distribuição de uma mensagem que eu quero que alcance. Seja que antigamente a gente fazia a mala direta, que
pagava o correio para entregar a carta, ou eu ia para a rádio para fazer uma chamada para o evento que eu tinha, ou ia colocar na televisão para ter uma maior visibilidade, e a rede social é justamente esse novo lugar de mídia mesmo. Esse seu questionamento é interessante, porque mesmo se a gente volta 15, 20 anos atrás na mala direta, e quando a gente fazia peças publicitárias em mala direta, a questão da desconfiança da entrega, ela não existe hoje, né? Para a gente burlar ou para a gente testar se as malas diretas, por exemplo, estavam sendo entregues, a gente colocava os nossos próprios nomes, né, como teste controle, né, no arquivo, né, que ia para os correios, para ver se ele estava cumprindo o prazo de entrega, para ver se a mala chegava na minha casa também, se chegava na casa de toda a equipe ali de marketing, de comunicação. Então, essa questão da desconfiança, né, ou essa questão de qual é o nível máximo de alcance, será que está alcançando, e tem todos os algoritmos e tudo mais, não é um assunto novo, né? A diferença é que a gente saiu de um instrumento, né, que é a mala direta, ou outdoor, né? É só você passar em frente ao outdoor e tá lá, para ver que foi veiculado no intervalo do Jornal Nacional ou da novela, é só ligar a televisão e estar lá, né? Isso não é novo, né? Isso sempre existiu. Mas hoje, esse tema está cada vez mais acirrado, porque a gente saiu de uma coisa que era totalmente analógica, né? Um sistema que era totalmente analógico, para um sistema totalmente digital, e é o que a gente chama de black box. Primeiro, quando a gente fala de alcance, de engajamento, de pagar ou de não pagar, etc., etc., eu sou o primeiro a falar que não existe receita e chave de sucesso. Então, qualquer influencer, qualquer pessoa que disser o seguinte, olha só, é o seguinte, para você conseguir o maior alcance orgânico possível, você tem que fazer 5 Reels por semana, 3 posts, um de manhã, um à tarde, um à noite. Essa é a fórmula base do sucesso. Eu vejo todos esses tipos de discurso como discursos que não se estabelecem, não tem base. Por quê? Porque nós estamos, de fato, lidando com comportamento e com algoritmos digitais. E todas as vezes que a gente fala de machine learning, ou todas as vezes que a gente fala de algoritmo, né, de como ele vai entregar esse conteúdo, são milhões, né? Eu julgo dizer milhões e milhões de modelos, né, matemáticos e estatísticos, que a gente está reduzindo, né, tendo de novo um pensamento reducionista de achar que fazendo 5 por semana, mais 3, e usando essa cor, vai dar o engajamento que eu preciso. Então, a primeira dica que eu dou nesse sentido de algoritmo é: não acredite em tudo que se diz, em tudo que se fala em relação a alcance, né? E os algoritmos, eu acho que a gente tem que encarar os algoritmos e a entrega da mensagem, a entrega de conteúdo, a gente precisa encará-los mais como os nossos facilitadores e amigos do que os nossos inimigos. Porque o que faz funcionar todos os algoritmos é uma única regra, é a regra da afinidade de conteúdo, é a afinidade, né? Então, de fato, acontece aí, claro, né, o Facebook, o Google, né, as grandes empresas de tecnologia não são instituições filantrópicas, né? Não são organizações que estão aí... Beneficentes. Não são. Então, claro que há receita envolvida nisso, né? E claro que sim, à medida do tempo e à medida que as redes sociais foram ganhando mais audiência, as pessoas foram utilizando e as receitas têm dobrado nesse sentido, é óbvio que eles estão revisitando todos os seus algoritmos ao ponto de repente, você fazer algum incentivo financeiro nesse sentido para dar um boost, né? Então, o que eu falaria era, primeiro, não tem como, eu acho que tem que iniciar com qualquer tipo de conteúdo à luz de um conteúdo orgânico, porque você primeiro precisa testar, né? Se você está começando nisso, teste organicamente, analise as métricas, analise os indicadores, vê o que está funcionando. O bom também, né, do marketing digital e dessas ferramentas é aquilo que a gente chama de teste AB. Um dia você pode testar fundo preto com foto, outro dia você pode testar foto com versículo, analisar os diferentes posts e o grau de engajamento desses posts é super importante. Mas o boost, e a gente não precisa ter muito receio
se está sendo aplicado ou não o dinheiro quando a gente faz o boost ou quando a gente faz algum tipo de impulsionamento. Eu acho que existe aí, tem que se estabelecer uma relação de confiança com os meios, com os mercados. Existem muitos órgãos regulatórios que estão auditando todas essas questões, né? Quando a gente pega, né, a mídia mais tradicional, né, quando você tinha lá as publicidades, né, os comerciais nas televisões, e você tinha os institutos de pesquisa mensurando isso através dos pontos de audiência, este mesmo movimento está acontecendo nas redes sociais, né? O grande ponto da questão quando a gente fala em redes sociais para investimento monetário, para dar boost, para patrocinar, poxa, como é que eu vou pagar para o próprio Facebook impulsionar a minha mídia e é ele mesmo que me dá a resposta se aquela mídia foi efetiva ou não, né? Então já tem órgãos reguladores, né, principalmente aí com a Lei de Proteção das Informações. Então há movimentos acontecendo nesse sentido, inclusive de, em algum momento, separar, né, o que é a compra da mídia, o que é a compra do boost e o que é a auditoria dessa mídia, né? O que eu coloco como conselho não tem como, a gente tem que confiar no processo e precisa sentar em cima dos números, né? Precisa ali olhar, de repente, se determinada mídia, determinado post ou conteúdo deu um certo tipo de resultado, e se um post muito parecido, com o mesmo grau de investimento, deu um resultado menor, aí você pode, de repente, levantar uma red flag, a bandeira vermelha, e questionar. Mas hoje de certa forma, a gente está dependente deste movimento, você paga para a mesma instituição que te fala qual foi a efetividade. Agora, a minha sensação, e honestamente falando, eu acho que seria também muito simplista a gente imaginar que o ganho de dinheiro dessas empresas estaria justamente nisso. Eu acho que tem um repertório aí, uma quantidade de informações muito maior, onde eles têm ganhos de receita do que simplesmente meio que, entre aspas, roubar no jogo, sabe? Então conforme ele paga mais, eu vou falar que está dando mais resultado e, portanto, eu vou garantir mais receita. Porque, na verdade, o grande que da questão nas redes sociais, das grandes empresas de tecnologia, não está, na verdade, na compra, na receita única e exclusivamente da mídia, mas da construção de novos produtos e de novas soluções a partir das informações que eles retêm, né? Então, é como a Amazon, por exemplo, aqui, né? Se você compra um produto e você está insatisfeito com o produto, e a Amazon tem esse claim, né? Essa vantagem competitiva, você não gostou, você devolve sem custo nenhum, né? Eu acho que a mesma analogia a gente pode aplicar para as redes sociais. Eu acho que é pequeno demais, talvez, a gente pensar que eles querem ali forjar um número, um ganho de receita nesta área de compra de mídia. Eu acho que, na verdade, eles querem muito mais utilizar todas essas informações para construir novas ferramentas, para construir novos conteúdos, que é a venda dessas informações. Porque, de fato, a premissa... Nós somos o produto, né? Isso quer dizer, né? Nas redes sociais, também é muito simplista a gente imaginar que é gratuito. Não é. Nós estamos vendendo, de certa forma, né? A moeda de troca que existe ali é o Facebook, o Instagram, o Google e todas as empresas de tecnologia, o próprio WhatsApp, olharem as informações que a gente está consumindo, qual é o conteúdo, e, de fato, fazer, né, com que todos esses algoritmos coloquem para aquelas pessoas o produto certo na hora certa, né? E eu acho que a gente tem que encarar todas essas ferramentas, todas essas tecnologias como parceiros mesmo, e não como inimigos, como eu falei anteriormente. Não é bom entrar lá, você está navegando no seu Instagram, no seu Facebook ou no YouTube, e você já recebeu o conteúdo que é relevante para você, né? Isso é muito bom. Se a gente pensar 15, 20 anos atrás, você está lá na televisão vendo uma propaganda que não tem nada a ver com o seu perfil, o seu estilo, eu julgo dizer que bom que os algoritmos estão trabalhando para mim, né? Que bom que ao descer ali o meu feed, olhar o YouTube, vai vir uma trilha de músicas, de podcast que tem uma afinidade individualizada, né? Então, a partir do momento, talvez, que a gente mude um pouco este pensamento,
talvez a gente possa encarar as redes sociais menos como vilãs dessa questão toda capitalista e mais como facilitadores do processo. Mas essa é uma opinião muito pessoal. Mas você falando sobre isso, né? Às vezes a gente não precisa nem pesquisar, né? Talvez seja uma conversa no WhatsApp ou uma conversa que a Siri ou a Alexa está ouvindo aqui da gente, se começa a aparecer os produtos que você citou. Eu quero comprar uma faca, né? Aí, de repente, começa a aparecer faca de todo jeito, né? Aí tem um amigo aqui que fala assim, não fico chateado, não, eu já uso eles. Eu faço uma pesquisa e ponho um no carrinho. Depois ela vai ficar procurando, vai ficar me mandando até eu achar o que eu quero. Exatamente. Eu acho que a gente está lá navegando procurar. É só dizer que eu estou em busca. Vai chegar para mim. Exato, na busca de uma viagem, na busca de uma passagem aérea. Que bom que vai vir personalizado. Parece um discurso poético demais, mas eu acho que a tecnologia ela veio para isso, né? E assim, honestamente, e por ter feito também ciência da computação, já fui programador e tal, a criptografia dos dados, ela existe, ela é verdadeira. Claro que existem brechas, existem, né? A gente vive num mundo caído e essas brechas existem muito mais de pessoas fora dessas organizações, né? Pessoas que estão fora das instituições, tentando burlar o sistema do que os próprios veículos, né? Agora, é claro, com redes sociais, a gente também vive aí, do ponto de vista de consumidor, uma série de outros malefícios, né? O tempo de tela, né? A gente tem vivido aí menos profundidade nos relacionamentos, uma maior amplitude de relacionamentos, mas com menos profundidade. E aí cabe também, mais uma vez, o bom senso de cada uma das pessoas, né? O bom senso dos pais para com os filhos, o bom senso também de nós, adultos maduros, em saber o tempo de tela e discernir sobre isso, né? Eu acho que... Todo o tempo que usava cadeado do telefone, então a gente já tinha essas restrições lá atrás. Aí a gente aprendia a burlar, né? Batia no pino e fazia chamada. Exato, para ele fazer a descagem, né? Que era uma descagem por pulso. Eu fiz isso várias vezes. Então, assim, eu acho que a gente tem que sair um pouco, como você bem colocou, um pouco dos discursos conspiracionistas também, né? Vamos aprender com tudo isso, né? Vamos buscar conhecimento nas redes, nas plataformas existentes, em tudo que tem, e encarar isso como ferramentas que estão disponíveis. Assim como o jornal foi um dia, como a TV foi um dia, assim como a gente busca o melhor microfone para gravar uma canção, assim como a gente busca o melhor laptop para fazer o trabalho de escola, para trabalhar, né? Como a gente tem esse tribunal e as pessoas hoje têm voz, eu acho que, ao longo do tempo, muitos discursos que são discursos que caem um pouco por terra, né? Vamos encarar isso de uma maneira mais benéfica, sabendo do equilíbrio de todas as coisas. Cleiton, eu estou amando o nosso bate-papo aqui, eu podia ficar a tarde inteira com você conversando, mas eu sei que seu tempo aí é precioso, mas eu quero já deixar o convite aqui para a gente conversar de novo, né, posteriormente na sua agenda aí. Queria encerrar com 2 perguntas. Primeiro, eu tenho tido a sensação que nós precisamos voltar para os sites pessoais, onde a gente vai ter o mínimo de controle do nosso conteúdo e que, às vezes, a gente não vai perder o que está lá, porque qualquer mudança nas redes sociais, eu posso apagar meu histórico inteiro, ou, dependendo daquilo que nós estamos pregando no Evangelho, também pode ser tido como algo ofensivo para alguém. E agora estou falando da mensagem boa, né? Falar que Jesus é o Cristo, que ele é o caminho. Isso talvez pode dizer, bom, a gente não quer você mais no nosso meio de comunicação, porque você está dizendo que Jesus é o único caminho, né? Você acha que é prudente as pessoas, as instituições, as igrejas ter o seu site? Eu sei que os sites vão estar hospedados em algum desses lugares também, mas talvez ele seja mais fácil de levar, né? Para um outro país, para outro lugar, para outro servidor. Posso comprar um servidor para colocar o meu site? A sua reflexão é muito, muito válida e eu concordo com ela. Infelizmente hoje também, em função, né, ao mesmo tempo onde a gente vive, né, nessas questões mais conspiratórias, enfim, há muito discurso, né, imbuído em todas essas questões. Da mesma maneira, sim, a gente tem aí veículos, né, e entidades do meio, né, globalistas que, de certa forma, têm feito, né, um certo controle daquilo que é postado, do que não é postado. Por exemplo, eu tive recentemente uma
uma situação que estava num chat mesmo, falando sobre uma prestação de um serviço aqui nos Estados Unidos, e no final da conversa eu fui muito bem atendido, né? E isso, de novo, reforçando que precisamos ter conversas, sim, nas redes sociais, nos mais diferentes canais, porque o consumidor, a pessoa, ela é única, tem um ser ali por trás, né? Um ser humano ali atrás daquela tela. E eu encerrei a conversa colocando God bless you, né? E imediatamente, o software, o que ele fez? Ele jogou asterisco no God, né? Ele ficou com 3 asteriscos, como se eu estivesse falando uma palavra que não era permitida ali naquele contexto, né? De fato, né, existem movimentos nesse sentido. E eu vejo, sim, o site, apesar da sua hospedagem fora, né, ainda a gente tendo que depender, né, dos sistemas de hospedagem, eu ainda vejo o site como uma ferramenta muito proprietária, né? Como você bem colocou, é quase como algo muito exclusivo. E, de fato, com o surgimento das redes e a potencialização das redes sociais e de tudo que a gente tem visto, os sites perderam um pouco esse protagonismo, né? Principalmente no Brasil. Por exemplo, o movimento que a gente vê aqui nos Estados Unidos não é muito parecido. Aqui, para uma empresa de fato existir, para eu saber que aquela empresa existe, muito mais do que as redes sociais é o site, né? Qualquer processo de licitação, de bid que você participe aqui para você ganhar uma concorrência, participar de alguma coisa, além das informações de endereço físico, a segunda informação é o site, né? E eu creio que esse movimento no Brasil ele foi perdendo um pouco, né, de foco. E sua reflexão ela é importante porque, pelo menos, ainda que seja um ambiente controlado, o site nos permite ter um pouco mais ali de controle no que vai ser postado, no que vai ser colocado. E talvez a dica que eu deixe é que para o Brasil, talvez recuperar um pouco mais isso seja importante, seja para a propagação do evangelho, para a propagação dos princípios, as verdades em que acreditamos, né? Então, pensou em marketing digital, no Brasil há um pensamento de até tirar o site desse ecossistema. E marketing digital significa o quê? Significa site, e-mail, né? Significa WhatsApp, todas as redes sociais, né? Isso também é importante. A partir do momento que uma igreja, uma instituição tem um e-mail, tem um domínio, precisa também responder essas solicitações que acontecem por e-mail, precisa responder essas solicitações que cheguem através de um aplicativo também, né? Então, o ecossistema de marketing digital, ele é muito amplo, então a gente está falando aí de 5, 6, 7 canais, minimamente, né? Então isso também é algo que precisa ficar no backlog, né? Precisa estar ali no radar o tempo inteiro, em função de todos os movimentos também que a gente tem visto de um pouco de censura, de temas que são cortados, enfim, né? Eu acho que o seu insight é ótimo, é muito valioso nesse sentido. Cleiton, muito obrigado, bênção demais ter te conhecido, tá aí um lado positivo das redes sociais, né? Eu aqui no Triângulo Mineiro, Uberlândia, conversando com você. Você está em Boca Raton? Você está aí? Boca Raton. Onde que eu morei? Eu morei exatamente aí em 2013. Que legal. Bom, muito obrigado pela sua participação e a gente continua. E a gente volta depois, amanhã, com mais um Trocando Ideia. Cleiton, grande abraço. Deus abençoe seu trabalho aí. Foi muito proveitoso o nosso tempo aqui. Obrigado. Este foi o podcast Trocando Ideias com o Ogálvaro Júnior, uma promoção da Aliança Evangélica e realização da Igreja Sal da Terra.